Não estou escutando ninguém. Presente, presidente. Bom dia a todos. Já dei bom dia novamente. Ok, Antônio Jorge, bom dia. Bernardino José Gomes. Presidente. Bom dia, pessoal. Deise Lopes Carvalho. Bom dia, presente. Bom dia. Bom dia a todos. Francisco Almeida de Farias Filho. Presente, presidente. Bom dia. Bom dia. Francisco Viana Balbino. Balbino? Eu estou entrando que ele estava por aí. Jonildo Oliveira Casado. Jonildo? Ele está sem ouvir. Está sem ouvir. Jonildo. João Bernardo Brito. Presente, bom dia a todos. Não é bom, certo. José Américo Rosário Fonseca. José Américo? Está sem som, Américo. José Anchieta Moura. Presente, presidente. José Carlos Coutinho. Presente. Kepler Daniel Sérgio Eduardo. Presente, presidente. E bom dia a todos e todas. Luiz Antônio Tomás de Lima. Tomás? Marcelo Martins Sestari. Presente. Maria Amélia Calheiro Santos. Presente. Mauro César Miranda. Mauro. Sérgio Souza dos Santos. Sérgio. Kelvin Stefano da Silva. Presidente. Só uma questão. Presente, bom dia a todos. O Paulo, Bom dia, Pedro. o Paulo aí. Pronto, então. Paulo Agora, Leão, por trás de mim, quem é que você está vendo? por favor, quem está Já começou, Jonildo. Valdeon. Valdivino Alves Carvalho. Presente, presidente. Cunha Ferreira da Silva. Presente. Ok, eu vou chamar novamente os que não responderam. Francisco Viana Balbino. Presente. Luiz Antônio Tomás de Lima. Pode entrar. Tomás. Tomás está sem som. Liga o microfone, Tomás. Mauro César Miranda, chegou? Mauro. Tomás, você está sem som, Tomás. Sérgio Souza dos Santos. Presidente, o Paulo que está sendo recusado aí é o Sérgio. Ele pediu para admiti-lo aí. Ok, então. Esse Paulo é o Sérgio. Tá chamando ele? Presidente, José Américo Fonseca Rosário. Presente. Mas o Tomás tem que entrar e sair de novo, senão ele não vai conseguir falar. Ele e o Roberto. Você não sabe. Bom dia novamente a todos. Não sei se acontece com todo mundo, eu estou visualizando, mas não está tendo som aqui para mim. Não sei se é problema do meu computador ou se é problema na transmissão. Não sei se me ouvem aí. É o Valdeão? Nós estamos ouvindo, sim. Valdeão, a gente está te ouvindo, Valdeão. Entra e sai e entra novamente para ver, porque o som está desligado também. É. Quem está com problema... Tomás, sai e entra novamente, está sem som. Bom dia a todos e a todos. Sérgio, conselheiro da Bahia. Gostaria de registrar minha presença, por gentileza. Quanto? 416. Não sei se ele fala. Muito bem, nós temos quórum para
iniciarmos a nossa plenária virtual, vamos iniciar com a execução do hino nacional. Hein? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empregou nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente Deus esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos e nos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado. E diga o verde louro dessa flor, faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre de amor a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Ok, senhores conselheiros, por comunicação da presidência e da diretoria executiva. Nada a comunicar, somente desejar uma boa plenária para todos nós. A palavra está para os diretores da executiva. Bom, de minha parte, apenas desejar a todos um bom dia e trabalharmos unidos e com fé em Deus. Bom dia. Estão me ouvindo bem?
Quero desejar a todos um bom dia, que essa plenária transcorra dentro daquilo que a gente espera, de forma harmoniosa. É uma plenária extraordinária, a gente tem algumas coisas para discutir, informar e debater, e que a gente consiga encontrar a melhor solução para aquilo que foi apresentado, que a gente tenha um bom trabalho. Que Deus ilumine os nossos caminhos e as nossas ideias. Bom dia a todos. Ok, Fernandinho. Mais alguém da executiva? Vamos lá. Conselheiros. Sérgio, Paulo Sérgio. Sérgio, está com a palavra. Bom dia a todos os conselheiros, diretores, aos técnicos que nos assistem no Brasil. Senhores e senhoras, eu gostaria, de acordo com o artigo 52, levantar uma questão de ordem sobre o tema que vai ser abordado nessa plenária. Tá? E baseado no que está no nosso regimento interno, no artigo 35 do nosso regimento, diz o seguinte: as convocações de reuniões plenárias extraordinárias serão encaminhadas aos conselheiros titulares com antecedência de 10 dias da data da sua realização, podendo excepcionalmente ser reduzido o prazo mediante aprovação do plenário. Bom, eu vou tecer alguns comentários aqui e quero deixar bem claro aos senhores e senhoras, certo? Que eu não, em momento algum, eu vou mencionar nome de pessoas e não quero com isso o intuito de ofender ninguém. Ao longo desses últimos anos, esse plenário vem aprovando algumas resoluções e alguns encaminhamentos que eu tenho observado em que vem ferindo o nosso regimento interno. Isso nós podemos ver aqui já a partir dessa plenária extraordinária, conforme o artigo 35. O plenário aprovou o regimento eleitoral com diversos ou alguns vícios de origem, que eu vou citar somente uns, cerceando o direito dos profissionais técnicos a se candidatarem como conselheiros federais, obrigando-os a irem a Brasília a entregar seus documentos presencialmente. Isso é só um deles. E me causou surpresa mais ainda, senhores e senhoras, membros da diretoria, o que está e o que vai ser pautado hoje nessa plenária, tentando retificar um erro que a plenária aprovou anteriormente e que foi debatido por alguns conselheiros sobre a questão de alguns conselhos serem criados e não termos esse subsídio que nos amparasse para que pudéssemos referendar a criação desses conselhos do ponto de vista de sustentabilidade financeira. E, mediante a pauta que nos está sendo apresentada nesse momento, o erro ainda continua. E eu vou explicar por quê. Porque se extingue as eleições para diretores e para conselheiros regionais, mas continua para as eleições para conselheiros federais dos CRTs que nem de fato e de direito existem. E, pasmem, pior ainda, é que o que está sendo pautado aqui, nesse documento A de referendo, nessa proposta de referendo, já foi aprovada. E eu vou explicar para os senhores por quê. Porque já saiu no Diário Oficial da União ontem a pauta que está sendo discutida hoje. Ou seja, o que é que vamos discutir finalmente? Sendo que no nosso próprio regimento interno menciona que toda a pauta discutida e aprovada pelo plenário tem um prazo de 15 dias para sair no Diário Oficial da União. Mas me causa estranheza, e não vou acreditar que tenha sido erro, porque já saiu ontem no Diário Oficial da União como se fosse homologado a Resolução 010 de 2022. Ou seja,
A proposta que está aí, exatamente, de não ter a criação desses conselhos, não ter eleições para diretores desses conselhos, não ter eleições para conselheiros regionais, em contrapartida, vai ter eleição para os conselheiros federais desses CRTs, sem, de fato e de direito, estar sendo constituído. Então, senhores, se faz necessário para aqueles que estão aqui nesse plenário e que referenda muitas coisas no plenário aí, inclusive questionável do ponto de vista jurídico, ético e moral, mais uma vez digo aqui aos senhores, não estou dando nome a ninguém, porque eu também faço parte do plenário e muitas vezes voto conscientemente ou a favor ou contra, sem nenhum tipo de viés político. Então, senhores conselheiros e conselheiras, a pauta que está sendo discutida já está como aprovada no Diário Oficial da União. Muito obrigado e bom dia a todos. Sérgio, cabe aí um esclarecimento. Realmente, foi publicado sem estar escrito ali o ad referendum. E a correção foi feita ontem, o Diário errou na fazer isso aí, e ontem, nós vimos isso ontem de manhã, e já providenciou a correção, e hoje já foi publicado o referendo. Tá? Então, essa correção foi um erro do jornal, e essa correção foi feita e está publicada hoje. Então, quanto a isso aí, está sendo... foi corrigido, tá? Foi corrigido. Então, hoje, já saiu com a devida correção. Senhor presidente, membros da diretoria e conselheiros, no próprio artigo 53 dos atos da diretoria de referendo, menciona o seguinte: em situações que exijam cumprimento de prazo de urgência ou emergência ou motivo justificado, antes da realização das reuniões plenárias, o presidente poderá praticar atos de referendo do plenário, cabendo sua apreciação na primeira plenária subsequente. Parágrafo 1º. O presidente apresentará ao plenário as razões que o levaram a praticar o ato do referendo. Então, por gentileza, baseado no artigo 53, no parágrafo 1º, nós, conselheiros, gostaríamos de ouvir a justificativa dessa diretoria para esse ato administrativo e qual a justificativa para que as eleições aconteçam somente para conselheiros federais desses regionais em que nem sequer foram criados. Era só isso que eu gostaria de falar, de saber, de gentileza. E mesmo assim, o ato de referendo, senhor presidente, ele é um ato administrativo, prerrogativa da diretoria. Eu, em momento algum, estou questionando esse ato administrativo, mas sim o fato do mesmo está atendendo a uma decisão do TCU, sendo que ainda continua, é o meu entendimento, do erro crasso, onde abre essa perspectiva para eleições de conselheiros federais, sendo que esses CRTs não existem. Então, por gentileza, baseado no artigo 53, parágrafo 1º, gostaria da justificativa. Marcelo Sestari. Presidente, acho que poderia ser feita primeiro a justificativa, que talvez já até esclareça algumas das minhas ponderações. A justificativa estará na hora em que for feita a leitura da decisão do TCU. Ali vai estar a justificativa. Bom, não, eu não concluí a minha palavra, só fiz uma abertura aí para que pudesse ser esclarecido o questionamento do conselheiro. Agora, diretoria, nobres conselheiros, internautas que nos assistem, é muito claro e muito evidente que a necessidade desta plenária veio em decorrência exatamente das atitudes e da atuação que foi feita
no passado por este pleno. Então, conforme já alertou o nosso conselheiro Sérgio, é muito importante que tenhamos a consciência para fazer os votos de todas as matérias que saem. E aí, dentro desse diapasão, eu indico, presidente, que, mais uma vez, foi feita uma convocação extraordinária, além do prazo não cumprir o regulamento eleitoral, porque ele deveria ter sido autorizado em pleno, ou ter os 10 dias de antecedência, não veio na convocação a justificativa e nem a pauta. Tá? Diferente da pauta da ordinária, quando é convocado uma reunião extraordinária, tem que ser feito essa justificativa e esse embasamento, né, na extraordinária. Então, eu peço encarecidamente, mais uma vez, que seja encaminhado todas as documentações de todos os processos, para que a gente tenha conhecimento de todo o conteúdo para fazer um voto consciente, como já várias vezes aqui, e que não sejamos induzidos ao erro quando se fala que o recurso operacionalizado pelo sistema CFT-CRT não é um recurso público, porque nós já tivemos aqui discursos apontando que não é um recurso público. Se não é um recurso público, por que o TCU, então, que o monitora e faz esse controle? Então, tenhamos aí a consciência, conselheiros, de fazer o voto dentro da análise das documentações de cada processo. Quando eu alertei lá atrás, na plenária, onde estava sendo aprovada a divisão, alguns falaram que eu estava ameaçando. Na realidade, eu nunca ameacei ninguém. Eu apenas apontei que estava tendo um erro, uma incoerência, que não estava sendo seguido o processo legal. Inclusive, não atendendo a nossa própria resolução, né? Então, está na hora de nós começarmos a atender o regulamento interno, está na hora de nós começarmos a atender as resoluções e efetuar a votação e as aprovações aí de forma coerente e responsável, tá? É muito importante que hoje seja dado a tratativa como tem que ser feito nesse processo, porque isso leva ao ônus do erário público de forma desnecessária. Nós temos aí agora, tivemos várias incoerências na homologação das chapas, tanto que hoje a chapa da situação não está apta, foi feito teve uma liminar, e interessante como essa gestão, essa diretoria não dá esses informes, só dá quando há interesse, inclusive fazendo nota de repúdio aos profissionais que querem aquilo que é correto e querem seguir o regramento do processo, né? Então, conselheiros, tenhamos a responsabilidade com o trato da coisa pública. É isso que eu venho esclarecer e deixar claro aí a todos os conselheiros, a todos os profissionais do Brasil, que vamos continuar dentro dessa labuta, tá? É muito importante o posicionamento que o Sérgio passou em relação aos conselheiros federais, porque, se não, vejamos bem, se foi ad referendo cancelado o CRT, vou dar um exemplo aqui, usar como paradigma o CRT 05, e, com isso, o cancelamento da SER, automaticamente, nós estamos anulando todos os atos daquela comissão eleitoral. E se foi ela que recepcionou a candidatura daquele conselheiro federal, isso significa que a candidatura dele é nula. Então, não vamos continuar incorrendo nesse erro, tá? É muito claro e muito evidente que vai ter que se abrir o processo eleitoral como um todo nesses locais, trazendo aí, infelizmente, um custo nesse processo eleitoral, que já é um processo que foi escolhido pela forma mais onerosa, uma vez que nós tínhamos opções de ter uma eleição menos onerosa do que essa, e foi caminhado
para esta forma mais onerosa. Então, não tenhamos mais esse problema, vamos deixar mais esse problema aí para ser resolvido no futuro. E quero indicar e parabenizar a todos os profissionais que atuaram nessa ação, porque eu sou totalmente a favor que seja feito desmembramento, mas façamos de uma forma responsável e não de uma forma eleitoreira, que tenhamos uma gestão que se faça presente e demonstre, de fato, o que o CRT está para fazer para a sociedade, que aproximar a sociedade, o CRT da sociedade, não é desmembrar, é colocar em campo, colocar a atuação. Me permita, presidente? Pois não, senhor. Em primeiro lugar, Posso terminar o meu raciocínio, presidente? Olha, a gente não quer estar esgotado, já passou os 3 minutos previstos no regimento. Ah, tá. Então o senhor avisa, como sempre o faz, para todos aqueles que estão palestrando, para que eu possa terminar o raciocínio, presidente, e não interrompa, como uma forma autoritária de fazer. Tá? Já vou concluir. Agradeço a todos aqueles profissionais que viram que estava sendo feita uma coisa de forma incoerente e entraram com essa ação para poder trazermos aí à luz toda a realidade do nosso CRT. Obrigado, meu presidente, obrigado a toda a diretoria, a todos os conselheiros, e espero que tenhamos aí uma plenária perfeita, uma plenária que seja muito proveitosa e que não tragamos nenhum vício a mais do que já está todo esse processo eleitoral e muitas das atitudes tomadas aqui nesse pleno. Obrigado. Ok, nobre presidente, nobres diretores, senhores conselheiros, eu estou ouvindo aqui com muita atenção e quero deixar claro a todos aqueles que estão nos assistindo que todos os atos tomados por essa diretoria foram de suma responsabilidade. Aqui não existe irresponsável. Que fique claro isso. Essa plenária está sendo chamada de forma emergencial devido a uma denúncia feita ao TCU e nós, como somos obedientes ao regulamento legal, às leis, quando o ministro decide, cumpre-se o que o ministro decidiu. Mas, na realidade, isso aí está sendo chamado de forma emergencial porque nós, diretores, conselheiros, não vamos comprometer o nosso patrimônio, que levamos uma vida para construir, para jogar como penalidades por culpa de uma denúncia no TCU contra o desmembramento. E digo mais, meus senhores, o desmembramento proposto não foi feito de uma forma irresponsável, foi feito com muito estudo, só que talvez pela nossa inexperiência, por sermos um conselho novo, não seguimos tudo aquilo que o denunciante fez, porque ele é um cara que participa de muitas administrações, conhece tudo, que a gente não tem talvez essa bagagem. O ministro entendeu que deveria ser feito um estudo com mais profundidade. E digo mais também, que fica registrado na mente dos senhores, de todos aqueles que estão nos assistindo pelo Brasil, o desmembramento do CRT 01 e do CRT 04, financeiramente e administrativamente, é totalmente possível. Não existe prejuízo ao erário público. Se existir prejuízo ao erário público, isso está acontecendo com essas atitudes que estão sendo tomadas contra o desmembramento. Porque a intenção do CFP foi desmembrar para aproximar os regionais dos técnicos lá na base. Não deixar uma coisa centralizada, um conselho com 9 estados. É inaceitável. Então, tudo isso aí é importante que vocês, conselheiros, sabem, vocês votaram com tranquilidade, com consciência tranquila de vocês, com responsabilidade. E os técnicos no Brasil, a função do CFT é aproximar os CFT e CRTs dos técnicos lá na base. Não criar um núcleo centralizado onde pega meio Brasil. E essa é a intenção nossa como dirigente do CFT. E eu quero dizer para vocês que, lógico, entrar com uma ação contra a nossa chapa está indignada, não sei até quando, está sob júdice. Então, que fique claro isso aí. Não tem problema. Eu acho que isso aí é um negócio totalmente normal, que o conselheiro fala que nós não comentamos, não, porque a gente passou ontem a noite toda divulgando na base aí, distribuindo e-mail, todo mundo já sabe. Aqui hoje eu acho que a justiça brasileira está na nossa mão, está aqui na nossa mão, entendeu? Então não tem problema. Mas que fique claro, conselheiros, parabéns pela atuação de vocês, parabéns pela votação de vocês, e jamais essa diretoria vai colocar goela abaixo de vocês algo irresponsável. Aqui nós trabalhamos com muita responsabilidade.
Inclusive, digo mais, esse candidato que vos fala, que agora está impedido, não tem rabo preso com ninguém e é limpo na justiça. Não tem uma ação contra a minha pessoa. Exceto aquelas 11, 12 que ajuizaram agora contra o CFT aqui, que eu faço parte. Então, era só isso que eu queria esclarecer a vocês. Uma boa plenária, que Deus dormir, que a gente tem uma boa solução. Almeida. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, os diretores presentes, meus pares, conselheiros e a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Certo? Quero desejar a todos uma plenária o mais democrática possível, certo? E pedir, né, também que eu não venha assistir, como assisti na última plenária, o voto, seja ele lá de quem for, ser questionado e ser tratado de forma errônea, como foi feito, né, na plenária anterior. Então, eu acredito que todos sempre votaram de acordo com o conteúdo que estava em mãos, o que conheceu, certo? Se tem uma crítica ou outra, isso é aceitável, mas que seja de forma respeitosa. Eu, particularmente, fiquei um pouco apreensivo com as atitudes de pessoas que a gente espera ter um bom exemplo e, ao contrário, fez uma crítica inadequada, no momento inadequado, com relação ao voto. O voto, ele é pessoal, né? Se assim não fosse, não existiria nomenclatura na hora de se votar. É democrático no sentido de que cada um expõe aquilo que está pensando. Então, e é respeitoso, para que eu queira que respeite meu voto, eu tenho que respeitar o do próximo. Então, desejo a todos uma ótima plenária, certo? E fico triste em saber que vamos votar assim algo que já poderia ter sido evitado, mas tudo bem. Nosso conselho ele está em crescimento, eu creio que crescimento positivo, que essas divergências que ocorrem são pontuais e que todos nós somos capazes de desenvolver cada vez mais um conselho exemplar em prol da categoria dos técnicos industriais que merece. Um forte abraço a todos e uma boa plenária. Ok? Mauro. Bom dia a todos. Eu só queria, presidente, registrar a minha presença. Tive dificuldades aí para entrar na reunião. Agora está tudo ok. Bem, seguindo, leitura e discussão da pauta. Ordem do dia. O Jorge está com a mão levantada. Hein? Não, Wilson, eu levantei, mas baixei. No momento lá da votação, eu não vamos interromper mais, não. Vai tocando a plenária. Eu falo lá no momento. Obrigado. Vamos lá. A ordem do dia, 6.1. Aprova a realização da sessão plenária extraordinária em cumprimento ao previsto na parte final do artigo 35 do procedimento interno. 6.2. Declarar as matérias objeto de pauta dessa sessão plenária extraordinária caracterizada como matéria de urgência, artigo 56 do nosso regimento. Apreciação e deliberação sobre a resolução ad referendo número 10, de 14 de abril de 2021. Apreciação da deliberação sobre a resolução ad referendo número 11, de 14 de abril de 2021. Assuntos gerais, término da reunião. Hein? Presidente. Pois não, Bernardino. Eu acho que cabia o senhor fazer um esclarecimento sobre a decisão do ministro do TCU sobre a implicação de diretoria e conselheiros nesse processo, para que todos tenham conhecimento e tenham noção do que foi feito, para que os conselheiros possam ter conhecimento e votar a urgência dessa matéria.
uma questão de ordem. Obrigado. Isso aí, ela vai ser, antes do ADPL, nós temos alguns passos a serem dados. Primeiro, nós temos que aprovar a realização dessa plenária, tá? Que é o 6.1. Depois, nós vamos declarar urgência, conforme o artigo 56. Aí, antes de entrar na deliberação, vai ser feito o relato da decisão do TCU. Tá? Então, antes de discutir as resoluções, faça esse relato que você está solicitando. Ok? Está entendido? Vamos dar continuidade. Presidente, eu gostaria de contribuir aí o seguinte. O senhor mencionou exatamente o artigo 56, que trata exatamente da urgência da matéria, mas eu vou remeter aos nobres conselheiros e conselheiras, eu vou levar 5 minutos, que é o que diz o regimento interno e não 3. Da suspensão dos atos do plenário, artigo 58. O presidente poderá, em caráter excepcional, suspender deliberação plenária, fazendo por meio de ato fundamentado, quando verificar a ocorrência de ilegalidade, contrariedade ou conflito com atos normativos vigentes ou por interesse público. E aí é que eu faço o questionamento do porquê desse ato de referendo, sendo que a diretoria e o senhor têm autonomia para cancelar esse ato administrativo, que foi exatamente a aprovação dessas 2 resoluções. Concomitamente, senhores diretores e conselheiros, do projeto de resolução, artigo 66, os projetos de resolução ou alteração de resolução serão apreciados e deliberados exclusivamente pelo plenário. Da proposta da presidência ou da diretoria executiva. Artigo 67. A proposta de resolução ou deliberação plenária oriunda da presidência ou da diretoria executiva será encaminhada ao plenário para apreciação e deliberação necessariamente, submetida antes, abre aspas, a parecer técnico da assessoria ou da comissão permanente pertinente à matéria e pela Procuradoria Jurídica. Ou seja, primeiro, esse ato administrativo poderia ser feito pela diretoria, pelo senhor presidente, cancelando essas 2 resoluções, fundamentando, e não simplesmente dando esse ato de referendo. Ao mesmo tempo, a matéria entrando em pauta, ela obrigatoriamente teria que ter esse parecer técnico da assessoria ou comissão permanente e também pela Procuradoria Jurídica, do qual nós não tivemos acesso. É só isso que eu gostaria de comentar. Muito obrigado. Ok. Muito bem. Então, vamos lá para o item 6.1, a deliberação da plenária, de aprovação da plenária extraordinária, conforme o artigo 35 do regimento, 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 conforme o artigo 35 do regimento. O artigo 35. As convocações de reuniões plenárias extraordinárias serão encaminhadas aos conselhos federais com a antecedência mínima de 10 dias da data da sua realização.
podendo excepcionalmente ser reduzido o prazo, mediante aprovação do plenário. Então, é esse o item 6.1 da nossa. Nós vamos colocar em votação a deliberação para a realização da plenária. Em votação, os favoráveis votam sim, os contrários votam não. Antônio Jorge Gomes. Wilson, uma questão de ordem, por favor. Peraí, por favor. Gostaria até, de repente, que a Procuradoria se manifestasse. O 6.1 está amarrado no 6.2, consequentemente, vai ter influência no 6.3 e 6.4. Eu estou perguntando isso para a gente poder ter a tranquilidade e discernimento de votação. Por quê? Porque, numa hipótese do 6.1 e 6.2 não for aprovado, o ad referendo ele não é ratificado na plenária. É isso que eu estou entendendo? Por favor, eu gostaria que o advogado se manifestasse. O ad referendo da presidente sempre é ratificado pela plenária. Por isso que é o ad referendo da plenária. A presidência e a diretoria tomam uma atitude, tomam uma posição, leva para a plenária pode manter o que foi decidido pela diretoria ou alterar, ou reprovar o que foi deliberado pela diretoria. É por isso que é o ad referendo. Sim, doutor Delcio, mas a pergunta é, os dois itens que nós vamos votar agora, ele está dando, vamos dizer assim, respaldo para a gente votar embaixo, que como é uma emergência e é uma extraordinária e não, como foi dito aí, o rito pode ter uma incoerência, pode. Então, para dar respaldo ao ad referendo, a ratificação na plenária, a gente tem que aprovar esses dois itens. É isso que é a minha pergunta. Sim. Para o senhor chegar nos itens subsequentes, tem que votar primeiro as declarações do item 1.1 e 1.2. Aprovar os dois, não é isso? É uma sequência, né? Sim, aprovar. Porque se não aprovar, você não pode votar os outros. É isso que eu entendo. Se não aprovar vocês, tá bom? praticamente não tem plenária. Tá bom, Wilson. Então, é isso que eu queria ouvir do advogado. Se não aprovar, não tem. Então, eu voto sim. Porque precisamos corrigir lá o erro. Isso. O 6.1 vai estar em votação. Não sendo aprovado o 6.1, não tem plenário. Tá? Então, vamos lá. Sim. Os favoráveis sobre o item 6.1 para a realização da plenária votam sim. Contrários votam não. Antônio Jorge Gomes. Sim. Bernardino José Gomes. Sim. Deise Lopes de Carvalho. Sim. Francisco Almeida de Farias Filho. Sim. Francisco Viana Dalpino. Sim. Jonildo Oliveira Casado. Sim. João Bernardo Blick. Sim. José Américo Fonseca Rosário. Voto sim, presidente. José Anchieta Moura. Voto sim, presidente. José Carlos Coutinho. Sim. Kepe Daniel Sérgio Eduardo. Voto sim, presidente. Luiz Antônio Tomás de Lima. Marcelo Martins Sestari. Acompanho o voto do Antônio Jorge e a justificativa. Voto sim. Maria Amélia Calheiro Santos. Voto sim. Mauro César Miranda. Voto sim. Sérgio Souza dos Santos. Senhores conselheiros e conselheiras, diretores, embora o artigo 35 remete exatamente à convocação dessa plenária extraordinária, eu observo aqui que ela está ferindo o artigo 38, pelo menos para mim, não veio a justificativa da pauta pré-definida. O argumento que foi apresentado foi que... Seu voto, por favor. Eu estou declarando meu voto, por gentileza, e gostaria que tivesse em ata.
embora dissesse que foi a justificativa da decisão do TCU, a justificativa da diretoria não veio para mim, também para os demais diretores. Então, diante do que diz o artigo 38, o meu voto é não, que está ferindo o artigo 38. Kelvin Stefano da Silva. Kelvin. Voto sim. Okay. Sormar Pereira Roquembar. Sim. Valdeon Moraes Bueno. Sim. Valdir Novas Carvalho. Presidente, eu voto sim, presidente. William Ferreira da Silva. Voto sim. Ok? Aprovado. Muito bem, vamos lá para o item 6.2. Presidente. Matérias, objeto de pauta dessa sessão plenária extraordinária, caracterizadas como matéria de urgência. Artigo 56. Por favor, artigo 56 do nosso regimento. Durante as reuniões plenárias, quando a apreciação da matéria caracterizada por urgência e emergência, ou cuja tramitação esteja vinculada ao cumprimento de prazo judicial ou de outro órgão da administração pública, o pedido de vista será concedido para ser apreciado e deliberado no decorrer da própria reunião plenária. Ok? Então, em votação, os favoráveis sim, contrários não. Antônio Jorge Gomes. Sim. Bernardino José Gomes. Presidente, só remetendo que o conselheiro Luiz Tomás votou sim no chat aí por escrito, ok? E o meu voto nessa matéria é sim. Deise Lopes de Carvalho. Sim. Francisco Almeida de Farias Filho. Sim. Francisco Viana Balbino. Sim. Jonil de Oliveira Casado. Sim. João Abelardo Brito. Brito. Deu Brito. José Américo Fonseca Rosário. Voto sim, presidente. José Cheita Moura. Voto sim, presidente. José Carlos Coutinho. Sim. Daniel Kepper Sérgio Eduardo. Apesar do nome dar errado, eu voto sim, presidente. Kepper Daniel Sérgio Eduardo. Isso aí. Voto sim. Luiz Antônio Tomás de Lima. Marcelo Martins Sestado. Sim, presidente, pelos motivos já justificados. Maria Amélia Calheiro Santos. Sim, voto sim. Mauro César Miranda. Voto sim. Sérgio Souza dos Santos. Fecha o microfone aí, por favor. E agora, Sérgio? Faz o seguinte, se for sim, vota positivo, se for contra, vota negativo. E agora? Não vi. Repita aí, por favor. Não, tá para votar. Tá, para votar em sim ou não. O item 6.2. Eu vou me abster. Ok. Kelvin Stefano da Silva. Voto sim. Sormar Pereira Roquembar. Sim. Valdeon Moraes Bueno. Sim. Valdir Novas Carvalho. Presidente, o Tomás ele votou pelo chat, se votou sim, ele continua sem som. O meu voto é sim, presidente. Ok. William Ferreira da Silva. Eu voto sim. Ok. Aprovado o item 6.2. 6.3. Antes de entrarmos na discussão do ato de referendo, a leitura do ato de referendo, vamos pedir para que o Coutinho faça a leitura. Não, eu acho que pode ser resumida a leitura da decisão do TCU,
e que o Coutinho faça isso aí para conhecimento de todos. Bom, presidente, eu vou passar a leitura só do despacho, do último despacho que foi, se não me falha a memória, na quinta-feira, depois que o CFT fez o recurso lá para o TCU. É o processo 01454/2022, uma representação, o representante é Marcelo Martins Sestari e outros, as entidades é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, e Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, CRT-01, onde tem o advogado Arthur Barros de Freitas Oste representando Marcelo Martins Sestari, o Delcio João de Oliveira Júnior representando o CFT, e Elaine Cristina Gomes representando o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região. O despacho do ministro. Trata-se de representação formulada por Marcelo Martins Sestari, além de outras pessoas registradas junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, sobre os indícios de irregularidade do desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, com vistas a modificar a original abrangência do CRT-01, que abrange Distrito Federal, Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins, para, desse modo, promover a criação de mais 2 conselhos regionais, resultante na subsequente instalação do respectivo CRT na primeira região, DF, Goiás e Tocantins, quinta região, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e sexta região, Acre, Amazônia, Rondônia e Roraima, em desrespeito, contudo, aos requisitos de viabilidade econômica, financeira e técnico-operacional estabelecidos na Lei nº 13.639/2018. Bem se vê que, no presente momento, a hora representante apresentou à peça 124 o seu suposto agravo contra a decisão monocrática prolatada à peça 123, no sentido de promover a audiência dos gestores públicos dos respectivos conselheiros e dos respectivos conselheiros, tendo, por outro lado, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, apresentado à peça 125, o seu pedido para a suspensão do presente processo por 30 dias, com vista à elaboração e apresentação do minucioso estudo técnico comprobatório sobre a referida viabilidade econômica e financeira e técnico-operacional para o eludido desmembramento do CRT-01, sem prejuízo de, alternativamente, o CFT ter solicitado a realização de eventual perícia pela unidade técnica TCU. Ocorre, todavia, que a hora representante não deveria sequer, não deteria sequer a prerrogativa de formular o presente agravo, até porque, entre outros fatores, ele não figuraria como parte no presente processo, em sintonia com a dominante jurisprudência do TCU, e assim o suposto agravo não pôde ser sequer recebido, devendo, pela mesma razão, não ser igualmente recebido ou subjacente, pedido para a produção de sustentação oral durante o superveniente julgamento desse feito. 4. De igual sorte, deve ser indeferidos os pedidos formulados pelo CFT à peça 125, pois não se subsistiria ao eventual amparo legal ou regimental para o suscitado pedido de perícia, devendo ser destacado, contudo, que, para além de igualmente não constar como eventual amparo legal ou regimental, o aludado pedido de suspensão deste processo para anunciar a elaboração de apresentação de minucioso estudo técnico comprobatório revelaria a ausência da necessária comprovação prévia dessa viabilidade, reforçando a necessidade do CFT com o CRT-01, não promover o assodado prosseguimento desse desdobramento com a malzinada eleição, sob pena dos gestores e conselheiros, vir a responder pelo eventual dano ao erário, além de sofrer as penalidades legalmente cabíveis. 5. Em face, pois, de todo o exposto, passa a prolatar a seguinte decisão. 5.1. Não conhecendo o suposto agravo acostado à peça 124, pelo hora representante, sem prejuízo de, no presente momento, não receber igualmente o subjacente pedido para a produção de sustentação oral durante o sobreveniente julgamento deste feito. 5.2. Conhecer a correspondente manifestação para, no mérito de deferir os pedidos de perícia de suspensão do processo formulado pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, a peça 125. Sem prejuízo de destacar que o aludido pedido de suspensão deste processo, para anunciar a elaboração e apresentação de minucioso estudo técnico comprobatório, revelaria a ausência de necessária comprovação prévia sobre a viabilidade econômica, financeira e técnico-operacional para o aludido desmembramento do CRT-01, reforçando a necessidade do CFT com o CRT-01 não promover o prosseguimento deste assodado desdobramento com a usinada eleição, entre outros atos preparatórios, sob pena de não alertado, como alertado anterior despacho à peça 123, os gestores e conselheiros do CFT e CRT-01 virem responder pessoalmente pelo eventual dano erário, além de sofrer as penalidades legalmente cabíveis, e 5.3, promover por intermédio desta unidade técnica o envio desta decisão a todos os peticionantes para a ciência e eventual adoção das providências cabíveis. A unidade técnica para as medidas cabíveis com a devida urgência, Brasília, 13 de abril
de 2022, o ministro substituto André Luiz de Carvalho, relator. Esse foi o último despacho pronunciado neste processo de desmembramento. Ok, Coutinho, obrigado. Vou pedir para que o doutor Drauzio faça aí uma explicação da interpretação aí sobre essa decisão do ministro André Carvalho. Bom dia mais uma vez, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros da diretoria, senhores ouvintes. Esse processo do TCU, ele teve um início. Wilson, só um minutinho, só para tenta falar um pouquinho mais alto, que eu está muito baixa a sua voz. Okay. Ou então o microfone, não? Vamos lá. Eu vou tentar falar mais perto do computador e um pouco mais alto. Melhorou um pouquinho, conselheira? Obrigada. Então, como foi dito, nós marcamos um despacho com o senhor ministro do TCU a fim de que pudéssemos manifestar a posição do CFT. Naquele momento, na realização do despacho, o senhor ministro ele informou que a outra parte dos seus advogados, 2 dias antes, já também havia despachado com ele, pelo princípio da defesa e da democracia, ele estava recebendo as 2 partes no processo. Foi explicado algumas situações, inclusive foi dito, e aí por isso que ele não está sentindo, foi dito a ele que se o ministro desse TCU entendia que estava faltando complemento nos estudos, o CFT estava disposto a realizar a contratação e o estudo integral da forma que ele, ministro, entendia ser necessário para que ocorresse o desmembramento. Ele teceu alguns comentários, inclusive falando que ele não teria apreciado até então o pedido de liminar, porque ele levaria o plenário do TCU, né, da turma para julgamento. Argumentamos com ele, inclusive, que a probabilidade dessa questão de dilação probatória, a fim de comprovar que os CRT desmembrados eles tinham capacidade financeira e econômica e tinham todos os requisitos entendidos pelo ministro do TCU, falamos, inclusive, sobre a possibilidade do Supremo Tribunal Federal conceder liminar em série de mandado de segurança para que pudéssemos discutir isso com ele. Foi explicado toda essa situação. Naquele mesmo dia, o processo isso foi na quinta-feira, naquele mesmo dia, o processo foi colocado em pauta de julgamento do TCU para terça-feira próxima. E era logo seguida do despacho nosso. O ministro oportunizou a nossa manifestação por escrito, como nós fizemos na segunda-feira, e, para nossa surpresa, mesmo antes da nossa petição chegar às mãos do ministro, saiu essa última decisão liminar que foi lida pelo nosso vice-presidente Coutinho. E nela ficou muito evidente para a questão política de que as diretorias envolvidas no desmembramento, sejam elas CRT, CRT-01 e CRT-04, caso não atendessem a determinação do senhor ministro, estariam sujeitas à aplicação de multa, que hoje está em torno de R$ 65 mil, no teto máximo da multa a ser aplicada, não determinando se a multa ser aplicada por componente das diretorias executivas ou para a diretoria executiva como um todo. E, além disso, e aí uma das questões que mais motivaram a diretoria executiva a convocar os senhores e senhoras para este momento, é que, ao final da decisão última do ministro, ele disse que os gestores e conselheiros do CFT e do CRT-01 estariam sujeitos às multas e às penalidades administrativas adjacentes que poderiam ocorrer caso viesse a ser realizadas as eleições do desmembramento do CRT-01 e do desmembramento do CRT-04. Daí a diretoria, sempre primando pela legalidade, pela transparência e pela honestidade, ela entendeu por bem que deveriam os senhores tomarem conhecimento formal em plenária da decisão do ministro para que pudessem
deliberar com sua consciência e convicção, haja vista que a penalização financeira, que seria a multa, e alguma penalização administrativa, que seria os processos adjacentes que poderiam ocorrer, inclusive com tomada de contas especiais, não só as diretorias do CFT e CRT 0104 são envolvidas, como também todos os componentes indistintamente das plenárias, ou seja, os conselheiros e conselheiras. Então, ao nosso ver, houve a necessidade, a urgência e a premência de que a diretoria fizesse o ad referendo, a fim de suspender e dar publicidade da suspensão, vamos falar a expressão jurídica liminar, do desmembramento das eleições do 01 e 04, e, subsequentemente, que os senhores do plenário, que são os detentores do direito a voto e decisão, pudessem analisar se iriam manter ou não, porque a diretoria havia entendido que era a suspensão de todos, o cancelamento do desmembramento, a nulidade do desmembramento e cancelamento das eleições, ou se Vossas Senhorias teriam outra posição a ser dada neste momento. Então, com essas colocações, nós verificamos que, caso a diretoria não trouxesse à baila para que os senhores componentes da plenária pudessem ter o conhecimento do que está acontecendo e as consequências jurídicas que o TCU havia informado que iria aplicar em relação às penalidades e aos procedimentos, a diretoria estaria ocorrendo em omissão. E ela não, de forma nenhuma, ela pretendeu jamais ocorrer em omissão para com os senhores e senhoras. Daí, a Procuradoria, por intermédio de sua Procuradora Jurídica, doutora Alessandra, e com o nosso apoio, que sou Procurador Contencioso, debruçamos sobre a matéria e entendemos que, pela premência e pela proximidade das eleições, o CFT não teria tempo hábil para discutir no Supremo Tribunal Federal a decisão do TCU. E a fim de evitar qualquer prejuízo, seja financeiro, seja pessoal, para os senhores e senhoras, o ideal era que se anulasse o desmembramento do CRT 01 e 04 e cancelasse as eleições, haja vista a posição inflexível do senhor ministro do TCU. As colocações que era para que eu pudesse manifestar são essas. Ok, doutor, obrigado. Alguém tem algum questionamento, tem alguma dúvida sobre o que foi colocado pelo doutor Nelson? Para Jorge. Ô Wilson, por favor, agora eu vou me manifestar, depois eu só vou votar. Então já vai valer, inclusive, para as duas matérias, tá? Porque é o mesmo assunto praticamente. Eu só gostaria de posicionar, manifestação técnica, tá? Não estou acusando ninguém, me dou bem com todo mundo, não sou candidato a nada, não é questão política, nem de A, de B, de C ou de D, de chapa A, B, C ou D. Mas eu tenho que lamentar. Por quê? Porque em novembro, foi em novembro, né? Quando nós aprovamos, porque eu faço parte do plenário, a mim me atinge, independente do meu voto. Eu componho. Eu sou eu estou no mesmo navio. Eu sou carne e osso com vocês. Então, eu coloquei isso naquela plenária. Eu fui, não é que eu sou terminantemente contra desmembramento, mas o momento não era propício. Nós estamos, acho que, há 5 meses de uma eleição. Poderia estar feito com mais calma. Agora, foi posicionado aí que dinheiro tem para fazer o desmembramento. A questão não é essa. A questão é que tem que seguir um rito. A questão é que tem que seguir alguns detalhes. Eu dei uma ideia, eu dei uma sugestão. Eu vou perguntar, o CFT não tem dinheiro para comprar uma sede, como comprou? O CFT não poderia comprar 2, 3 sedes em Brasília? Tem dinheiro? Tem. Mas não é assim que é feito. Inclusive, foi formada uma comissão especial para ajudar a diretoria, que a diretoria ela é soberbada de deveres, de obrigações, em prol dos técnicos a nível nacional, nós também, conselheiros federais. Então, como foi formada uma comissão especial para buscar um espaço para a nova sede, para a sede própria,
A comissão ficou vários dias em Brasília, foi feito um trabalho bacana, foi feito um relatório excelente, e nós aprovamos. Eu tenho a sugestão, por que não fez uma comissão especial para avaliar as comissões, os desmembramentos? Na época do CFT, eu fiz parte do GT, do grupo de trabalho, para nós podermos saber aonde ia ter, né, os CRTs, quais eram os estados que não estão contemplados, em que CRT. Então, quer dizer, a gente, às vezes, eu sei que é um conselho novo, né, muito novo, nós vamos corrigindo alguns equívocos, tá certo, vamos corrigindo. Mas, se a diretoria... gente, olha só, somos 5. Pô, vamos chamar os conselheiros, vamos conversar isso com os conselheiros, o que eles acham. Custa nada formar uma comissão. Essa é que é a minha preocupação. Questão técnica, questão... Aí a gente tem que ouvir de um ministro, de um TCU, colocar que a gente pode responder pelo eventual dano ao erário. Olha que situação. A gente podia ter evitado. Nós somos responsáveis, a diretoria é super responsável com os atos, os conselheiros também, mas nós temos que, né, prestar atenção com mais calma. Vamos fazer em conjunto, nós estamos juntos no mesmo barco. Eu falei isso lá atrás. Eu não estou sendo oportunista, não estou pegando carona com a declaração do TCU. Eu falei isso há uns meses atrás, gente. Eu não estou acusando ninguém, não estou botando a faca no pescoço de ninguém. Mas são certas coisas que foram faladas lá atrás, a gente tem que parar de dar uma pensada. Pô, será que é por aí? Será que a gente não pode dar uma segurada? Vamos conversar com alguns conselheiros. Se não pode todos, bate um papo. Algumas matérias bate papo com alguns conselheiros. Eu acho que é assim, a gente faz isso em qualquer lugar. Né? Então, eu fico... Outra coisa preocupante aí, que vai ler aí na matéria aí das 2 resoluções, todos os atos, cancela todos os atos das comissões eleitorais dos conselhos, né? Do CRT 1, 5, 6 e o 4, que é Paraná e Santa Catarina. Aí eu pergunto, interrogação, vai cancelar tudo? Então, todas as inscrições de chapas que foram feitas para a eleição, tanto para conselheiro regional, os conselheiros federais, e para a diretoria desses... Não, volta tudo a estaca zero. É isso que eu estou entendendo aqui? Então, eu gostaria até de uma resposta melhor sobre isso, mas vamos lá, é lamentável, mas vamos acertar, estamos juntos, estou junto aí, tá bom? E o que eu sempre digo, o que eu puder ajudar, nós estamos aqui todos, cada um... gente, 20 cabeças, 24, às vezes ajuda melhor do que 2 ou 3 decidir uma coisa. Obrigado. Ok, Sérgio. Sérgio? O Sérgio, você está, depois o Sérgio, quando chegar ali, entra. Não, só reforçando aí o que o Antônio Jorge falou. Presidente, eu pedi primeiro aí a palavra. Você não estava quando nós chamamos, agora conclui, Marcelo, depois nós passamos para o Sérgio. Bom, é breve, vou concluir que é breve. Nós não recebemos oficialmente, lá na época da convocação, as resoluções de referendo para poder estar analisando, e tão menos as documentações do TCU. É exatamente isto que eu venho pleiteando e falando em todas as plenárias, e é o que o Antônio Jorge acabou de comentar. Bastava ter mandado todas as documentações para que a gente pudesse efetuar um voto consciente, tá? E não ficar sabendo do teor, do inteiro teor, no dia da plenária e na hora da plenária. Tá? Vai lá, Sérgio. Bom, eu gostaria de saber do doutor se essa decisão do TCU, ela também menciona o cancelamento de todos os CRTs que foram aprovados nessas 2 resoluções. Porque a resolução que nos está sendo proposta aqui é que continue com a criação do CRT Santa Catarina e Paraná. Aí a minha pergunta, primeiro, anula também as eleições para conselheiro federal?
Segundo, anula também a criação desses 2 CRTs, se eu não me engano, acho que é o 01, se eu não me engano, Santa Catarina e Paraná. Nelson, vamos ouvir os demais, depois a gente faz uma... Presidente, eu me inscrevi aí. Eu enchiei, cara. Bom dia, nobres conselheiros, conselheiras, caros diretores, presidente, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Esse assunto que nós estamos tratando deveras é importante e tem sido uma discussão muito prolongada, e chegamos a esse ponto que chegamos. Entendemos que estamos na busca pela perfeição, não vamos chegar lá tão cedo, mas não temos medido esforços. É bom que isso fique claro para aqueles que nos acompanham, que nos escutam, para não passar uma imagem negativa de que nós aqui estamos fazendo a coisa assodadamente, irresponsavelmente. Eu acho que não deve ser por aí. Existe um esforço muito forte da diretoria, dos conselheiros, dos funcionários, dos advogados, da procuradoria. Ou seja, isso deve ser levado em conta nessas horas. Agora, o que me preocupa e o que me deixa, às vezes, apreensivo é no momento em que nós, da nossa casa mesmo, começamos a puxar problemas, mostrar defeitos, muitas vezes até exageradamente. E isso nos leva a uma situação complicada, porque muitas vezes, lá no TCU, ou lá na Procuradoria, ou nos órgãos controladores, essas coisas, às vezes, não estão sendo tão discutidas, mas na hora em que começa a gente, mesmo nós, da nossa casa mesmo, futucar, buscar problema, mostrar problema, isso, de certa forma, por todo o esforço que a gente faça, vai nos trazer situações complicadas. Eu costumo dizer o seguinte: para os amigos, tudo, para os inimigos, os rigores da lei. Infelizmente, esta é uma realidade que a gente vive no nosso país. Os rigores da lei para aqueles que muitas vezes aqui estão procurando fazer o melhor. Então, nós chegamos a essa situação complicada de uma eleição, onde a gente já estava todo aí preparado e, de repente, se torna uma situação complicada. Isso só é lamentável para nós. Eu mesmo tinha todo o desejo de buscar a divisão do CRT-02, quando me pronunciei por várias vezes. Mas também percebi a dificuldade na hora de caminhar, de dar prosseguimento nos processos. E fiquei até, de certa forma, enciumado quando vi o CRT-01 e o outro CRT fazendo toda aquela discussão e fazendo o processo andar. Isso, para mim, estava ótimo, estava perfeito. Ou seja, era o Conselho Federal com os seus conselhos regionais buscando formas e alternativas de crescer. Porque nós sabemos muito bem que o nosso desejo é ter um conselho em cada estado. É o desejo dos técnicos, é o desejo de nós que estamos aqui nesse conselho. Agora, na medida em que nós buscamos essa realidade que é tão importante, começa nós mesmos, dentro da nossa casa, mostrar defeitos, você não vai construir a sua casa nunca. Eu estou construindo aqui a minha casa, eu faço aqui um puxadinho para atender uma necessidade de uma família, mas aí o meu filho vai lá e denuncia na prefeitura. Ou seja, são situações que a gente tem que refletir, tem que pensar, para que a gente mesmo não dificulte as coisas e não nos tragam problemas. Eu estou fazendo esse desabafo de coração, com um sentimento que está me tocando, que está mexendo com as minhas emoções, quando eu vejo que muito tempo a gente lutou, quantos anos, décadas, para chegar ao nosso conselho, e de repente a gente começa a ficar impedido de fazer melhorar e crescer com problemas, às vezes, de questões de relacionamentos, de questões políticas, isso que nos deixa angustiados. Então, esse é um desabafo e também é uma forma de levar à reflexão.
Eu agradeço aí a atenção dos senhores, das senhoras, para que a gente possa melhor assim conduzir a nossa casa. Muito obrigado. Ok, Cheta. Obrigado, Cheta. Bernardinho. Obrigado, presidente. Bom dia, meus pares de diretoria. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Bom dia a todos que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. O que eu quero trazer aqui para a gente poder avaliar, fazer um pouco de um retrospecto de como se deu esse desmembramento. Esse desmembramento, não vou tratar do que aconteceu nos regionais, mas vou tratar do que aconteceu aqui no Conselho Federal. Esse pedido de desmembramento, ao chegar aqui, ele foi encaminhado à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Ele não foi discutido cru no plenário do CFT. A Comissão de Orçamento de Contas teve a assessoria do nosso contador, a nossa contadoria, para poder fazer esse estudo de viabilidade. O ministro, assim, entendeu que era necessário melhorar. Quero entender dessa forma, que era necessário melhorar. Mas que foi feito esse estudo. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, no entendimento dela, com apoio da nossa contabilidade e tudo mais, entendeu a condição de existência desses regionais, né? Então, ele foi feito de uma forma que teve a participação, inclusive do plenário e tudo mais, porque a comissão é um representante do plenário. Então, dessa forma, eu entendo que foi feita essa análise prévia. Você ainda botou assim bonitinho, papai. Cadê, neguinho? Vem cá, meu filho, vem. Eu entendo que teve essa avaliação prévia, né? E quero trazer para vocês uma outra coisa. O ministro, na sua avaliação, imputou a análise, inclusive, de penalidade, né? E nós, diretores, não queremos penalizar nem a nós e nem a nenhum conselheiro federal. A nossa responsabilidade com o todo, ela é muito grande, ela é muito séria. Por isso, houve essa resolução ad referendo. Nós temos que provar ao magistrado, ao ministro, que nós estamos cumprindo a decisão, porque a decisão dele é para ser cumprida, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é mostrando ao ministro de que estamos cumprindo aquilo que ele determinou, que nós não somos desobedientes à lei, pelo contrário, nós somos obedientes à lei. Quanto aos conselheiros federais, os conselheiros federais não registraram sua candidatura em nenhum momento, nenhum ato de conselheiro federal foi praticado pela Comissão Eleitoral Regional. Todos os atos de inscrição, de indeferimento, registro, pugnação, apresentação de documento, tudo, foram feitos perante a SEM. E os conselheiros federais, eles não são por regionais, eles são por estados. Então, por isso que já são 27 conselheiros federais. Eles são por estado. E a sua candidatura foi apresentada perante a SEM. Não foi apresentada em momento algum, ato algum, perante a Comissão Eleitoral Regional. Então, portanto, as comissões eleitorais regionais do 01, 05, 06, Santa Catarina e Paraná não praticaram nenhum ato referente à candidatura de conselheiros federais. Então, isso não vai implicar em problema algum em eleição de conselheiro federal e diretoria de Conselho Federal. Ok? Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Bernardinho, o doutor Deus viu algum esclarecimento para ser feito? Deixa eu ver os outros. Acho que já todos falaram. Todos falaram. Vamos passar para o doutor Deus. Hein? Ele já falou, você está. Eu gostaria de tecer mais um comentário, presidente, porque foi dada uma informação aí que eu acredito que merece esclarecimento. Ok, Marcelo. Quando o nosso diretor Bernardino fala que houve estudo, ou passou pela plenária, passou pela coisa, ele não dá ênfase, presidente,
que é exatamente este estudo que está sob júdice. É exatamente este estudo que a SESEX aponta que pode ter havido indícios de má-fé. Por isso, a importância de encaminhar o processo a todos os conselheiros para que estes conheçam do conteúdo na íntegra e tomem o seu posicionamento, e não simplesmente votar com o sentimento de um diretor ou outro conselheiro. É exatamente isso que eu venho pedindo e solicitando a essa diretoria, que mande os processos na íntegra para que todos possam ter conhecimento do inteiro teor. Reforço esse pedido e é exatamente esta questão aí que está sendo analisado pela SESEX do TCU. Então, Bernardino, por mais que o senhor alegue que tenha tido passado por alguns órgãos internos, que eu questionei e apontei, e eu acredito que possa ser anexo aí o relato de vistas que eu fiz a este processo, demonstrando as falhas que incorreram. E fico triste de saber que pessoas tão renomadas quanto o nosso contador, pessoas capacitadas como os funcionários do setor de contabilidade, não tenham observado de forma mais profunda exatamente esses detalhes que é o técnico financeiro. Tá? Ok, conselheiro Marcelo. Presidente, eu queria o direito de réplica, eu fui citado. Bernardino. Olha só, esse processo já foi parar na Justiça Federal. Esse processo de desmembramento foi parar na Justiça Federal. E o magistrado, o juiz que analisou o processo na Justiça Federal, falou que não ia se envolver porque estava tudo correto. Não deu liminar, não falou nada, que estava correto. Então, esse processo já foi na Justiça Federal. Bernardino, ele não falou que estava correto. Lê do engano seu. Mais uma vez que induziu os conselheiros a erro. Conselheiro, por favor, eu não interferi na hora que eu estava falando. Só um momento, por favor. E aí, ele foi feita uma denúncia ao TCU. A diferença da denúncia ao TCU é que o ministro relatou lá a possibilidade de aplicação de multa. E a gente não sabe a extensão disso nem para os diretores e nem para os conselheiros. Então, essa diretoria aqui não quer imputar nenhuma pena aos conselheiros e nem à própria diretoria. Por isso, o recuo, esse passo atrás em cumprir a decisão do ministro do TCU, haja vista já o juiz federal falar que lá no processo inicial que tem lá, que não há nada de errado. Assim eu entendi ao ler o processo. Então, é isso que eu tinha para falar e muito obrigado a todos. Ok. As considerações aí, antes de entrar em de votação, para que o doutor Delgio faça as considerações sobre o depoimento, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, a única ponderação que cabe à Procuradoria é no sentido do que trata a eleição de conselheiros federais. Acho que foi o nosso conselheiro Antônio Jorge que perguntou sobre isso, né? Ao nosso ver, elas são independentes, porque a SE ela não teve nenhum ato em relação à candidatura dos conselheiros federais, só a SEM. Então, o desmembramento não reflete, o desmembramento ou não, a anulação ou não do desmembramento 0104 não reflete a candidatura. Os senhores anteriormente tinham aprovado o aumento de número de conselheiros por estado. Ou seja, o conselheiro federal independe do número de conselhos regionais de técnico, independe da divisão deles ou da composição deles. Daí, é por isso que entendemos que, em uma análise perfunctória, a eleição dos conselheiros federais que fizeram as inscrições diretamente no CFT
independentemente da sigla ou do membramento ou desmembramento de CRTs, entendo eu que, neste momento ainda, a candidatura é lícita e deve continuar. Ok, vamos encerrar com o Marcelo. Por favor, Marcelo. Tá, vou ser breve, Elzio. Mas quando nós tivemos lá a candidatura de N chapas à diretoria, isso induziu um eventual e possível candidato a conselheiro federal a se candidatar como diretoria naquele CRT. Ou seja, ele foi induzido ao erro, porque para ele, naquele momento, existia a possibilidade dele ser presidente ou diretor daquela chapa. Agora, na atual composição, nós teremos um número menor de candidatos à diretoria, porque eram 3 diretorias que estavam em jogo e agora nós temos uma. Uma dessas pessoas, como eu já sei que tem, vai deixar de ser candidato a diretor e ser candidato, então, a conselheiro federal. O que o senhor me diz, então, dessa indução ao erro desse profissional? Ele não vai ter o direito, então, de ser candidato a conselheiro federal pelo estado dele? Ou nós vamos estar cometendo outro equívoco e deixando outro problema jurídico para se resolver no futuro? Não seria por bem, por precaução, já fazer a abertura também do candidato a conselheiro federal? A procuradoria, ela não trabalha em futurologia e nem pode trabalhar em questão de achismo, né? Ela tem que debruçar sobre os fatos. Isso não é, desculpa, doutor Delcio, mas só complementando, isso não é achismo, isso é fato. Conselheiro, o nosso regimento interno diz que Vossa Excelência pode manifestar 2 vezes no mesmo tempo. O senhor já se manifestou 4 vezes e o senhor me fez uma pergunta e o presidente pediu a palavra. Então, eu pediria para deixar eu terminar. Muito obrigado. A futurologia e a questão do que é um sentimento pessoal não está posto na mesa, ao nosso ver. A questão de se alguém optou ou não por candidatar a outro cargo eletivo em função de alguma situação, neste momento, não deve ser levado em consideração, porque foi a opção que a pessoa fez. E esta opção poderá ou não ter uma solução no momento próximo, com as ações judiciais que, em sua maioria, não obtiveram êxito contra o processo eleitoral e, em 2 situações, obtiveram êxito, uma relacionada a uma chapa individual e outra relacionada a uma questão regional. Então, tirando essas 2 situações postas, que são questões objetivas e materiais, a Procuradoria só vai se manifestar em relação ao que está escrito. Né? E o que está escrito é que, de fato, a candidatura de conselheiro federal independe de separação, independe de divisão do CRT, porque ela foi feita diretamente no CRT perante a SEM, e não perante a SER, que representava ou não aqueles conselhos lembrados. Essa é a nossa posição. Ok, senhores conselheiros, acho que foi muito bem esclarecidos. Vamos continuar com a nossa pauta. Eu pediria, vamos entrar já na discussão da resolução do ad referendo, e eu pedia para que o Coutinho fizesse leitura da resolução ad referendo número 10. Resolução ad referendo número 10, de 14 de abril de 2022. Anula a resolução número 157, de 9 de novembro de 2021. Anula a resolução número 158, de 9 de novembro de 2021. Anula o desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região. Cancela as eleições para a diretoria executiva e conselheiros regionais do CRT 01, 05 e CRT 06. Cancela o registro de candidatura e todos os atos relativos às eleições para os respectivos e referidos conselhos regionais. Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, nos atribuições que lhe confere a lei número 13.639, de 26 de março de 2018, bem como o regimento interno do CFT, e, considerando a resolução número 1579, de novembro de 2021, que cria o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 5ª Região, considerando a resolução número 158, de 9 de novembro de 2021, que cria o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 6ª Região, considerando as decisões exoneradas do processo 001-454/2022-6,
em trâmite no Tribunal de Contas da União, TCU, em desfavor do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, CRT 01, considerando os editais de convocação de eleições para a diretoria executiva e conselheiros regionais do CRT 01, 05 e 06, considerando o artigo 53 da resolução número 078, de 26 de setembro de 2019, do CFT, que disciplina o ato de referendo, resolve, artigo 1º, anular a resolução número 157, de 9 de novembro de 2021, que cria o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 5ª Região, artigo 2º, anular a resolução número 58, de 9 de novembro de 2021, que cria o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 6ª Região, artigo 3º, fica anulado o desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, parágrafo único, fica mantida a composição original do CRT 01, constituída pelos estados do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins e pelo Distrito Federal. Artigo 4º, fica cancelados os editais de convocação publicados no Diário Oficial da União, edição do dia 24 de janeiro de 2022, para a eleição da diretoria executiva, bem como dos conselheiros regionais. Parágrafo 1º, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Primeira Região, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Parágrafo 2º, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 5ª Região, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Parágrafo 3º, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 6ª Região, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Artigo 5º, fiquem canceladas as eleições do CRT 01, 05 e 06. Artigo 6º, fica cancelado o registro de candidatura de todos os atos praticados relativos às eleições objeto dos editais relacionados no artigo 4º. Artigo 7º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Wilson Vanderlei Vieira, Tecnificações, presidente do CFT. Ok? Em discussão? Marcelo Sestara. Bom, como já comentado anteriormente, está faltando nessa resolução a questão do conselheiro federal. E, mais uma vez, eu vou alertar este plenário. É sabido que vários candidatos que foram candidatos à diretoria de conselhos regionais vão querer ser agora conselheiro federal. Então, nós vamos entrar em mais uma celeuma jurídica, caso não seja incluído. A minha proposta é, se inclua aí também os conselheiros federais, seja incluído para que aberto um novo prazo de inscrição para os conselheiros federais. Bernardinho. Presidente, conselheiros, conselheiras, internautas de todo o Brasil que nos assistem, eu tenho um pensamento um pouco mais formado sobre essa condição dos conselheiros federais. Eu entendo, presidente, que esse plenário, ele, da mesma forma que ele não interviu em arranjos e acordos políticos na formação de composições de conselhos regionais, candidaturas de conselheiros federais e tudo mais, ele também não tem o poder de legislar agora, preocupado porque um profissional não se candidatou a conselheiro federal, se candidatou a membro de uma chapa de diretoria executiva, que, ora, nesse instante não se realiza, mas que pode se realizar em breve, né? Então, eu acho que esse acordo político que os candidatos tiveram lá, ele não passa por esse crivo e avaliação desse plenário. Esse plenário tem que se atentar a essa legalidade. Se profissionais se reuniram e fizeram candidaturas casadas de conselheiros federais e diretorias de regionais, isso é um entendimento daqueles profissionais naquele momento. A gente não deve se ficar focado nesse ponto, nós temos que focar na legalidade consolidada. E a legalidade consolidada é que nós temos as candidaturas de conselheiros federais já colocadas por livre vontade de quem se candidatou. Quem não se candidatou foi porque ele foi opção dele não ser candidato. O momento passou. Eu entendo dessa forma. Obrigado. Vamos colocar em votação o ato de referendo número 10. Os favoráveis pelo ato de referendo votam sim, os contrários votam não.
Antônio Jorge Gomes. Presidente, questão de ordem, eu tenho uma proposta. Eu gostaria que fosse colocado em votação a proposta para a inclusão também dos conselheiros federais. Vou levantar a mão. A Deise. Está sem som, Deise. Olha, deixa eu falar uma coisa. É como o Bernardino colocou, os conselheiros federais, eles são estaduais, então ele continua na eleição. Não tem que colocar outra proposta. Por que tirar o conselheiro federal? Está claro lá que é só a diretoria. Os conselheiros federais continuam. Presidente, Maria Amélia, com licença um pouquinho, sei que a senhora levantou a mão, mas só um minuto. Presidente, uma questão de ordem também. Já que o Marcelo Frestari quer incluir os conselheiros federais nessa ata de referendo, vamos votar se incluímos ou não. Pronto, é simples. Vamos votar. A proposta, vamos votar com a inclusão. Tudo bem, gente. Vamos fazer o seguinte. Antes de entrar, nós votamos isso aí primeiro. Aqueles que acharam que devem incluir o conselheiro federal nessa resolução, votam sim. Os contrários votam não. E depois nós votamos a resolução. Sim, presidente, mas eu gostaria que a Maria Amélia completasse sua manifestação. Maria Amélia. Bom, é isso que eu queria dizer. Ele pode votar sim. Agora, dizendo para o Marcelo que o Conselheiro Federal ele representa o Estado, ele não representa nenhum grupo, nem um CRT, ele representa o Estado. Foi para isso que nós votamos, para aumentar o número de conselheiros federais. Mas eu acho que é justo, vamos votar. É uma proposta de um conselheiro, nós vamos votar sim. Tem que explicar bem aí, porque essa hora de colocar fica às vezes um pouquinho difícil até o entendimento. Quem concorda com a posição do Marcelo Frestari, vota sim. Tá? Quem não concorda, vota não. Está esclarecido? Ok, então. Antônio Jorge Gomes. Não. Bernardino José Gomes. Voto não. Deise Lopes Carvalho. Não. Francisco Almeida Farias Filho. Não. Francisco Vieira Balbini. Não. Jonildo Oliveira Casado. Não. João Abelardo Brito. Não. José Américo Fonseca Rosário. José Américo. Voto não, presidente. José Anchieta Moura. Voto não, presidente. José Carlos Coutinho. Voto não, presidente. Kepp Daniel Sérgio Eduardo. Voto sim, presidente. Luiz Antônio Tomás de Lima. Voto não. Marcelo Martins Sestari. Voto sim, presidente. Maria Amélia Calheiro Santos. Voto não. Mauro César Miranda. Voto não. Sérgio Escudero dos Santos. Eu acho que a pauta ela está sendo discutida de uma forma bastante democrática, inclusive com a proposta de outros conselheiros. Não cabe a mim questionar se deve ser votado ou não, né? Ou colocado como sugestão. Bom, eu entendo que a prioridade é exatamente reparar o erro crasso que cometemos. Então, em relação a essa proposta, meu voto é não. Ok. Thelga Céfalo da Silva.
Telga? Só um pouquinho, a Telga me ligou agora que está com TRT, ela está numa audiência agora, entrou agora. Viu? Ok. Solomar Pereira Roquembar? Não. Valdeon Moraes Bueno? Valdeon? Não. Valdivino Alves Carvalho? Por entender claramente a questão que foi colocada, meu voto é não, obviamente. William Ferreira da Silva? Voto não. Ok? Rejeitada a proposta do conselheiro Marcelo. Resolução. Os favoráveis ao ato do referendo número 10 votam sim, contrários votam não. Antônio Jorge Gomes. Sim. Bernardino José Gomes. Voto sim, presidente. Deise Lopes Carvalho. Sim. Francisco Almeida de Farias Filho. Sim, presidente. Francisco Viana Balbino. Sim. Jonir de Oliveira Casado. Sim ou não? Sim. João Abelardo Pinto. Sim. José Américo Fonseca Rosário. Voto sim, presidente. José Anchieta Moura. Voto sim, presidente. José Carlos Coutinho. Voto sim. Queco Daniel Sérgio Eduardo. Voto sim, presidente. Luiz Antônio Tomás de Lima. Voto sim, presidente. Marcelo Martins Sestari. Em virtude de não ter sido acatada a proposta de inclusão dos conselheiros federal, eu me abstenho, presidente. Maria Amélia Calheiro Santos. Sim. Mauro César Miranda. Voto sim. Sérgio Souza dos Santos. Meu voto é sim. Telga Stefano da Silva. Na audiência com o TRT. Solomar Pereira Roquembar. Sim. Valdeon Moraes Bueno. Sim. Valdivino Alves Carvalho. Sim, presidente. William Ferreira da Silva. Voto sim. Ok, aprovada. Presidente, só para esclarecer que essa resolução, que essa agora a de referendo aprovada, ela será convertida em resolução do CFT nos termos do nosso regimento. Como é que é, Coutinho? Só que fique registrado que essa resolução a de referendo aprovada agora por esta plenária será convertida em resolução do CFT de acordo com o nosso regimento. Ok. Ok. Vamos lá, Coutinho, por favor, fazer a leitura da resolução a de referendo número 11. Resolução a de referendo número 11, de 14 de abril de 2022, anula as resoluções 155, de 28 de outubro de 2021, anula a resolução 160, de 14 de dezembro de 2021, anula o desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região, cancela as eleições para a diretoria executiva e conselheiros regionais do CRT Paraná e Santa Catarina, cancela o registro das candidaturas em todos os atos relativos às eleições para os referidos conselhos regionais. O presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, nas atribuições que lhe confere a lei número 13.639, de 26 de março de 2018, bem como o regimento interno do CFT, e, considerando a resolução número 155, de 28 de outubro de 2021, que cria o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná, considerando a resolução número 160, de 14 de dezembro de 2021, que altera dispositivos da resolução número 155, de 28 de outubro de 2021, considerando o processo número 001-454/2022-6, entrando no Tribunal de Contas da União, TCU, em desfavor do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região, CFT-01, considerando o evento 146 do parecer técnico do TCU no processo 001-454/2022-6, considerando os editais de convocação de eleições para a diretoria executiva e conselheiros regionais do CRT Paraná e do CRT Santa Catarina, considerando o artigo 53 da resolução número 78, de 26 de setembro de 2019 do CFT, que disciplina o ato de referendo, resolve. Artigo 1º. Anular a resolução número 55, de 28 de outubro de 2021, que cria o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná. Artigo 2º. Anular a resolução número 160, de 14 de dezembro de 2021,
que altera dispositivos da resolução número 55, de 28 de outubro de 2021. Artigo 3º. Fica anulado o desmembramento do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região. Parágrafo único. Fica mantida a composição original do CRT 04, constituída pelo Estado do Paraná e de Santa Catarina. Artigo 4º. Ficam cancelados os editais de convocação publicados no Diário Oficial da União, edição do dia 24 de janeiro de 2022, para eleições da diretoria executiva, bem como dos conselheiros regionais. Parágrafo 1º do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná. Parágrafo 2º do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Santa Catarina. Artigo 5º. Fica canceladas as eleições do CRT Paraná e do CRT Santa Catarina. Artigo 6º. Ficam cancelados os registros de candidatura e de todos os atos praticados relativos às eleições, objeto dos editais relacionados no artigo 4º. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Wilson Vanderlei Vieira, técnico de edificações, presidente do CFT. Ok, Coutinho, obrigado. Em discussão? Marcelo, você está. Faço a mesma proposta em referência à resolução anterior, presidente. Ok? Então, em votação, os favoráveis, que é a mesma, né, do Conselheiro Federal, os favoráveis à proposta do Marcelo votam sim, os contrários votam não. Presidente, por favor, leia a proposta completa para que fique registrada e bem clara, por favor, para não restar dúvida. Bernardino, então, o presidente, só eu posso aqui. A proposta do Marcelo é que se inclua também os conselheiros federais na anulação desses dois estados, Paraná e Santa Catarina. Ok. Quem vota sim, vota com a inclusão. Quem vota não... Exatamente. Isso, que deixe claro isso para não ter dúvida. Ok. Então, quem vota sim, vota na proposta do Marcelo. Quem vota não é contra. Então, vamos lá. Antônio José Gomes. Não. Antônio Jorge Gomes. Não. Bernardino José Gomes. Voto não, presidente. Deise Lopes de Carvalho. Não. Francisco Almeida de Farias Filho. Não, presidente. Francisco Vieira Malbini. Não. Jonildo Vieira Casado. Jonildo? Ausente? Vamos pular aqui, depois ele volta. João Bernardo Brito? Não. José Neto Fonseca Rosário? Voto não, presidente. José Anchieta Moura? Voto não, presidente. José Carlos Coutinho? Meu voto é não. Kepler Daniel Sérgio Eduardo? Eu não estou ouvindo, hein? Kepler, está ouvindo agora? Nós estamos te ouvindo. Estou ouvindo. Voto sim, presidente. Ok? Luiz Antônio Tomás Lima? Não. Marcelo Martins Sestado? Voto sim. Maria Amélia Calheiro Santos? Voto não. Mauro César Miranda? Voto não. Sérgio Souza dos Santos? Sérgio? Eu vou manter a minha coerência do primeiro voto. Não. Kelvin Sérgio da Silva? Solomar Pereira Roquembar? Valdeão Moraes Bueno? Não. Valdivino Alves de Carvalho? Meu voto é não, presidente. William Ferreira da Silva? Eu voto não. Ok, aprovado. Tá bom, foi lá. Rejeitado, né? Conselheiro Marcelo. Agora vamos em votação do ato referendo número 11. Os favoráveis, sim, contrários, não. Antônio Jorge Gomes. Sim. Bernardino José Gomes. Voto sim, presidente. Deise Lopes de Carvalho. Sim. Francisco Almeida de Farias Filho. Voto sim, presidente.
Francisco Vieira Balbino. Sim. João Oliveira Casado. Sim. João Bernardo Brito. Voto sim, presidente. José Neto Fonseca Rosário. Voto sim, presidente. José Anchieta Moura. Voto sim, presidente. José Carlos Coutinho. Voto sim, presidente. Kepler Daniel Sérgio Duarte. Voto sim, presidente. Luiz Antônio Tomás de Lima. Voto sim, presidente. Marcelo Martins Sestari. Me abstenho pelos mesmos motivos da abstenção anterior, presidente. Maria Amélia Calheiro Santos. Voto sim. Mauro César Miranda. Voto sim. Sérgio Souza dos Santos. Presidente, diretores e os técnicos que nos assistem do Brasil todo. Eu vou declarar meu voto ao tempo em que eu solicito da diretoria o parecer jurídico acerca do tema em tela que está sendo discutido e que isso sirva de lição e de aprendizado para que as pautas que são postas nesse plenário sejam discutidas, principalmente do ponto de vista jurídico e não político. Meu voto é sim. Ok. Kelvin Stefano da Silva. Sormar Pereira Reformado. Sim, presidente. Valdeon Moraes Bueno. Sim. Valdivino Alves Carvalho. Vou mostrar minha cara aqui, presidente. Travou minha internet aqui. Estão me vendo, ouvindo, hein? Ouvindo sim, vendo sim. Tá. Eu gosto de mostrar minha cara para votar. Meu voto é sim, presidente. William Ferreira da Silva. Voto sim. Ok. Aprovado o referendo número 11. Muito bem. Indo para os finalmente. Presidente, só como na anterior, essa resolução também, a de referendo também será convertida em resolução do CFT conforme o regimento. Só para que se registre. Bem, senhores, partindo pro, finalmente, só uma informação aos senhores, né, que a recomposição das comissões regionais ficarão a cargo da nacional. Ok? Presidente, o som saiu ruim demais. Eu não entendi nada. Não conseguimos entender nada, o último recado. Wilson, repete aí. Vamos repetir. A composição das comissões regionais do 01 e do 04 serão compostas pela Comissão Nacional Eleitoral. Entendido? É só uma informação. Tudo bem? Ô, presidente, então seria, no caso, a intervenção está sem nas regionais? Não. Só a recomposição. Mas aí não teria que ser eleita uma nova comissão? A comissão Falo isso pela vez aos processos jurídicos. Sempre foi indicada, né? A comissão foi eleita, indicada na base e homologada. Como a comissão quiser, ela vai ser remanejada. Ô, Wilson, pelo que eu entendi, a SEM é que vai comandar, então, essa questão? Se vai reorganizar a SEM. Olha, a SEM vai reorganizar as comissões desses dois, do 01 e do 04. Essa é a informação, ok? Mas, ô, presidente, mas e quem tem que eleger essas comissões
é os plenários dos regionais. Não, A SEM vai homologar lá, não sei, mas... Não, eu estou falando isso porque isso pode trazer problemas judiciais. Vai ficar enrolado de novo. A não ser se juridicamente tem uma explicação para isso. Nós vamos tomar os devidos cuidados e analisar, e os senhores serão informados. Fiquem tranquilos. Bom? Presidente, só para um esclarecimento, nesses 2 regionais que estiveram as resoluções rádio-referendos aprovadas, e que não terão eleições para conselheiro regional nem para diretoria de regional, todos os atos já são da SEM. Todos os atos já são da SEM. Né? Que estão lá, que é conselheiro federal e diretoria do federal. São atos praticados pela SEM. Não tem decisão da SER nesses atos. Então, todos os atos que já estão colocados lá, de conselheiro federal e da diretoria do Conselho Federal, já são atos inerentes à Comissão Eleitoral Nacional. Só esse esclarecimento, ok? Ok. Senhores conselheiros, você não entendeu o meu questionamento. São aos regionais e não ao federal. Sim. Mas tudo bem, o presidente atendeu aí. Bernardino, presidente, só uma dúvida aí que eu queria perguntar ao Bernardino. Quem aprovou os locais de urna, quem fez as definições não foi a SER? E agora, como não existe mais a SER, como que vai ficar essa situação? Marcelo, pelo nosso regulamento eleitoral, pelo que eu entendi até agora, depois o doutor Delcio, o doutor Gustavo, se for chamado aí para responder, mas pelo que eu li no regulamento eleitoral, as homologações de local de urna e tudo mais, a SER pode indicar, mas é a SEM que homologa ou aprova tudo isso. Então, de toda sorte, os locais de votação passaram por aprovação da SEM, apesar de ter alguns pontos definidos pela SER. Isso é meu entendimento, tá? Isso é meu entendimento. Eu só questiono isso, Bernardino, porque não é um ato nulo, né? Porque ele homologou um ato que foi anulado. Mas tudo bem. Se o entendimento de vocês é esse, eu só reforço que nós com certeza iremos ter problema aí em relação a esse tema, mais uma vez, por uma persistência desnecessária. Ok. Partindo para o encerramento, nós queremos agradecer a presença de todos os senhores conselheiros e, se tiver aí alguma manifestação da diretoria, em primeiro momento, os microfones estão abertos para a diretoria. Ninguém querendo se pronunciar, aberto para os conselheiros para uma mensagem no final. Ninguém se manifestando, encerramos essa plenária extraordinária e agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigado e qualquer coisa, nos chamamos vocês novamente. Obrigado. Falou, um abraço para todos aí. Um abraço a todos, um bom dia.